Boa noite, Minas Gerais. Boa noite para você. Gente, olha só, assunto palpitante no programa de hoje. Os projetos de lei que definem o terrorismo no Brasil entram ou devem, entrar na pauta de discussão do Senado amanhã, terça-feira. Agora, para você, o que é o terrorismo? As manifestações que aconteceram recentemente no país, a morte do cinegrafista da Band, Santiago Andrade, podem ser, de alguma forma, considerados terrorismo? A gente que pensa dessa forma, tá? Copa do Mundo, Olimpíadas. O nosso país, o Brasil, precisa se preocupar com ações de terroristas? O que você acha? Então, se você tem algo a dizer, quer entrar aqui nesse papo, tô com 4 rapazes aqui que sabem de tudo. Quer perguntar, quer comentar o que você quiser, os nossos canais de comunicação estão abertíssimos para você. 32699000, brgerais@redminas.mg.gov.br, meu blog robertazampete.com.br, twitter.com/brgerais, facebook.com/. Brasil das Gerais. Se você está no Facebook, vai lá, faz uma visita pra gente adora. Aliás, curte a nossa página pra gente ficar amigo, tá bom? Mas olha só, por onde tá difícil. Cláudio, temos perigo agora? Você acha que podem ocorrer ações terroristas na Copa do Mundo no Brasil? Roberta, a minha opinião até é menor do que os especialistas, que dizem que a chance é altíssima. Você acha que a chance é altíssima também? Eu me junto a essa opinião, que é uma opinião majoritária, a chance é altíssima, porque o país não tem nenhum tipo de programa de proteção consistente. O terrorismo nunca foi levado a sério no país. O que acontece é que o brasileiro ele sempre foi criado com aquela ideia de que o Brasil é um país pacífico, não quer mal a ninguém, não participa de guerra. Na última guerra tem 200 anos. Guerra do Paraguai. Paraguai. Guerra do Paraguai tem 2 séculos. Então, nós somos pacíficos, não queremos mal a ninguém, então não tem problema. O que traz uma situação de que o país passa a ser um palco interessante para atentados terroristas para outros alvos. Quer dizer, o Brasil e os brasileiros não são alvo, mas passam a ser um palco privilegiado. Por quê? Porque alguém que quer atingir um alvo difícil de ser atingido em outro lugar vai ter essa chance no Brasil. Porque a gente viu agora os Jogos de Inverno na Rússia, foi tudo bem, né? Sim. Mas que, se pudesse acontecer aqui, porque nós teremos aqui são 32 delegações, né? Quais seriam as delegações assim mais... É fácil você verificar o pessoal que já é um alvo padrão. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Israel, que é um alvo no mundo todo, e alguns países até menos cotados, digamos assim, que têm soldados nas guerras, por exemplo, lá do Afeganistão. Então, o Canadá, Austrália, Itália... A Itália tirou, né? Pois é um dos países, exatamente esse ponto é interessante, alguns países estão retirando os seus soldados de lá, porque entenderam que essa presença está chamando o terrorismo para os seus cidadãos e para os seus países. E aí, você diz que o Brasil não se preocupa e você acha que o Brasil não está se preocupando na Copa também? Nunca teve uma política, O terrorismo, inclusive, era negado. Os governantes negavam que houvesse terrorismo. Se você falasse que tinha terrorismo, o governo corria para falar que não existe isso. Então, agora está havendo uma consciência forçada de que o terrorismo é um fato, de que o país é um palco para isso e os planos estão sendo feitos a toque de caixa. A expectativa nossa, de todos nós estamos lidando com isso aí, é de que haja consistência nisso, recupere esse tempo perdido. É possível de se fazer, mas tem que ter muito investimento e muita seriedade. E aí, Franz, o que você diz sobre isso, sobre essa questão da segurança, as medidas que estão sendo tomadas de segurança, prevendo ações antiterroristas durante a Copa do Mundo? Então, na verdade, o lugar do historiador, vamos dizer assim, o historiador ele faz lembrar aquilo que as pessoas insistem em esquecer. O Cláudio ele pontuou muito bem aqui. No Brasil, nós tivemos, sim, uma história de terrorismo. Se a gente pega a década de 60, 70, início da década de 80, onde que encerra essa etapa da nossa história política, nós tivemos terrorismo. Que tipo de terrorismo? Você está falando daquela coisa da ditadura? Sim, tanto da direita quanto da esquerda. São abundantes as fontes
a literatura, fontes abertas, livros publicados, insights, né? Se pode resgatar todo esse processo histórico de violência. Mas o que você chamaria atenção para quê? Sim, a violência tanto da esquerda radical quanto da direita também radical. E a gente percebe que os atos institucionais, culminando com o AI-5, emergem exatamente para fazer frente a esse tipo de situação que existia no Brasil naquele momento. Lógico que com o processo de redemocratização do Brasil, nós temos um outro perfil, né? As ações criminosas, as ações mais incisivas, elas passam por uma matriz mais de ganhos econômicos, de passionalidades, de vingança. Vai se abandonando aos poucos essa perspectiva ideológica, política e ideológica. Em termos religiosos, né, fazendo uma revisão da história do Brasil, revisitando, a gente não teríamos algo tão radical. Em vez do nosso próprio processo de formação, né, desse sincretismo, dessa mestiçagem, nós não temos então esse processo de radicalização, como ocorre, por exemplo, na Irlanda, né, na Espanha, né, no Oriente. Então, aspectos religiosos não. Aí temos como você... Então, nós temos uma tradição nesse sentido, né, que se encerra na década de 80, penso eu, né, dentro dessa análise. E aí nós temos outras ações violentas perpetradas aí por uma criminalidade, alguma criminalidade organizada, em determinado momento, né, que é típico de um outro momento histórico. Agora, em termos de prevenção, a gente percebe que a eclosão, né, de um terrorismo ou de ações terroristas, elas se dão quando você tem um ambiente, né, as bases, como dizia Marx, né, as bases materiais e espirituais propícias para a emergência desse fenômeno. Então, um dos pontos é exatamente o quê? A ausência de uma prevenção por parte do governo. Então, o governo ele tem que estar atento, né, nos seus diversos níveis, e aí eu falo do estadual, do municipal, do federal, que é essa interação, essa rede, né? Ele tem que estar atento no aspecto de prevenção, de mapeamento de vulnerabilidades e, inclusive, Roberta, questões aqui, sociais, né? Porque a gente percebe que embrionariamente, em diversas localidades onde eclodiu o terrorismo ou eclodiram as ações terroristas, penso que a gente tem que trabalhar um pouco essas questões conceituais para a gente não misturar, né? Deixar realmente o que é ações terroristas, o que é terrorismo, o que é sabotagem, que é como a gente estava conversando aqui com o professor Gilmar. Então, o que ocorre? Primeiro momento, prevenção. Essa perspectiva reativa, a gente já tomou, vamos dizer assim, prejuízo. Então, a gente trabalha muito na prevenção e na inteligência. Mas nós temos tempo para isso? É um processo que ele não iniciou agora. Então, assim, a gente tem acompanhado algumas instituições já estão trabalhando nesse processo há algum tempo. Ah, tá. Então, primeiro... Então, tem coisa sendo feita, é isso? Sem dúvida. Em diversas agências. Não pode ser somente uma agência, a responsabilidade de uma agência. É interagências. Várias agências dialogando, trocando informações, capacitando, né, os seus colaboradores, também divulgando isso de alguma forma para a sociedade. E aí entra num aspecto interessante que eu vejo, que é a questão do ambiente propício, né, que o Cláudio falou, olha, não é alvo, mas é palco, concordo com ele. Né? Neste momento, penso que ainda não é alvo. Mas em virtude de aspectos geopolíticos, a gente pode vir a ser. Pois é. Daqui a algum tempo. Mas nesse momento pode ser palco. Entendi. Você concorda? Concordo plenamente, mesmo porque o professor Francis, além de pós-doutor em Direito, também é um historiador com várias pesquisas, fizemos artigos juntos, inclusive, com o Cláudio. E é importante voltar um pouco nessa historiografia do crime. O Brasil, desde 1500, quando foi colonizado, foi se implantado no Brasil um modelo de gestão de ocupação já ultrapassado na Idade Média na Europa. Aqui criou-se as capitanias hereditárias. O que é uma capitania hereditária? É o sistema feudal, que já tinha acabado com a queda de Constantinopla e foi se instaurado aqui para um modelo português, porque não tinha outro modelo a se instaurar. Então, divide-se o Brasil em glebas de terra, entrega aos antigos senhores feudais, aos filhos deles, para que eles desenvolvam o Brasil. Do Brasil colônia, passando para o Brasil república, enfim, o Brasil império até os dias de hoje, com a Constituição de 88, adotou-se, na Constituição especificamente nessa de 88, algum modelo herdado desse problema, o modelo federativo de Estado. O que é o modelo? O que é o desenho de um Estado? Eu tenho Minas Gerais, eu tenho Rio Grande do Sul, eu tenho Paraná, eu tenho Santa Catarina. Enfim, juntando os pedacinhos, cada Estado membro, eu formo o que nós chamamos de União. E aí
entra uma gestão de responsabilidade muito importante. Quando eu abro mão de uma parcela de responsabilidade para que a União faça a sua gestão, a União acaba abarcando uma responsabilidade muito grande. E no caso da legislação, o que a atual Constituição determina em relação à lei e à norma jurídica? Compete privativamente à União legislar sobre direito penal, processual penal. Então, eu preciso de uma lei uniforme, uma lei padrão que sirva do sul ao norte do país. Logo, essa competência ela é privativa do Congresso Nacional. Então, resumindo, eu preciso de uma lei federal, uma lei ordinária, que nós chamamos em direito constitucional, em caráter federal. Essa lei, ela, pelo princípio da legalidade, ela tem que ter dois subprincípios, que é o da reserva legal. O que é reserva legal? Somente uma lei federal pode criar o tipo penal de terrorismo. E o princípio da anterioridade. O que fala o princípio da anterioridade no meio jurídico? Não há crime sem uma lei anterior que o defina, não há uma pena sem uma prévia previsão legal, combinação legal. E o Brasil, na própria Constituição, em seu artigo 4º, dentre os princípios da sua relação internacional com o mundo, no inciso 8, o Brasil se comprometeu a repudiar o racismo e o terrorismo. Logo, por força de Constituição, herdado de um sistema de capitanias hereditárias lá de 1500, o Pacto Federativo determinou que só uma lei federal possa criar o tipo penal de terrorismo. E nós, por força de tratado internacional, repudiamos o terrorismo. Só que estamos à véspera de um evento de natureza internacional. E nós não temos uma lei. Não temos ainda a lei. Mas hoje é crime hediondo, seria crime hediondo, aí, né? aí tem um detalhe. Nós, juristas, sabemos muito bem que a ausência de um tipo penal criminalizando as ações tidas no mundo como atos terroristas, não inibe, quer dizer, não afasta a punibilidade no Brasil. Mas o criminoso aqui irá responder como crime hediondo. E aí você vai me desculpar a minha sinceridade. Num país em que nós estamos com dificuldade, com as provas cabais nos autos, mensaleiros absolvidos, nós nem sabemos hoje mais, segundo Joaquim Barbosa, o que é crime de quadrilha, porque eles acabaram de ser absolvidos no Supremo Tribunal Federal, que, segundo uma parte dos ministros, para que haja o crime de quadrilha, é preciso uma integração objetiva entre eles. Ou seja, eu tenho que sentar com você aqui. Vão fraudar? Vão roubar? Você concorda? Vamos lá. Se não houver, pelo que eu entendi do julgamento do Supremo agora, se não houver esse liame, o tipo penal quadrilha acabou. Nós já não, consequentemente, agora a formação de quadrilha, organizações criminosas, vão ter uma relativização jurídica muito grande. Então, qual que é a grande problemática? Nós fazemos parte, o Brasil, de uma área internacional chamada Organização de Estados Americanos. E temos a Convenção Interamericana de Combate ao Terrorismo, no qual se fomenta ações de prevenção, de repressão. Só que na área que chega na seara jurídica, ou objeto jurídico diretamente tutelado, que venha a ser a vida das pessoas, nós não temos o tipo penal. Isso, numa construção de cenário prospectivo, quando os estudiosos vão jogar uma planilha de risco, a primeira pergunta que se faz numa planilha de risco, isso não é obrigatório, mas algumas agências adotam esse critério, ela vai perguntar: a legislação daquele país inibe? Não, ponto. Um pontinho para o terrorista. Quer dizer, pela teoria de Giddens, teoria ambientalista do crime e outras mais, a gente fazendo uma transversalização das teorias, para que o crime aconteça no mundo hoje, principalmente no Brasil, precisa de 4 circunstâncias. Eu preciso de uma vítima disponível. Teremos Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Estados Unidos, agora a Rússia com a Crimeia tem um problema também, ela entra no quadro de riscos, a Rússia. Então eu preciso de uma vítima disponível. Eu preciso de um criminoso motivado. Al-Qaeda, ETA, IRA, Sendero Luminoso, Fatah, Hezbollah, e aí segue relação, FARC, segue relação. Eu preciso de um ambiente favorável, que é o que nós estamos falando do cenário, e a ausência de uma proteção proativa. Quando se fala de ausência de uma proteção proativa, é uma repressão objetiva por parte do Estado. Efetivamente, hoje, nós não temos uma repressão efetiva porque o tipo penal não existe. Se não existe o tipo penal, o poder judiciário que vai julgar o fato, quer dizer, nós vamos trabalhar agora com crime de resultado. Se explodir, matou 3, eu vou ter aqui um concurso material com uma pena qualificada pela explosão. Aí o juiz, o órgão julgador, ele vai ter que ir lá na Lei 8.072, que é de crimes hediondos, verificar o resultado produzido e ele vai se amoldar aquela conduta praticada no mundo dos homens naquilo que a Lei dos Crimes Hediondos diz ser crime. E qual que é o grande prejuízo que nós brasileiros teremos? Lá fora, prisão perpétua, Guantánamo, enfim. Aqui no Brasil, o crime hediondo, ele sujeita como maior gravame previsto na legislação a impossibilidade do cumprimento inicial de um regime que não seja fechado. Ou seja, quem for condenado
aqui no Brasil por um crime hediondo, ele vai começar inicialmente cumprindo a pena no regime fechado. Mas passado um tempo, que a lei prevê lá, 2/3 do cumprimento da pena, ele vai progredir de regime. No mundo inteiro, o terrorista, ele não tem essa possibilidade. No Brasil hoje, por ausência de uma legislação que trate com mais seriedade essa questão, o terrorista encontra esse quarto fator. Pois é, agora a gente está previsto para amanhã, já entrou e já saiu, né? Esse projeto de lei tipificando, digamos assim, né? Várias vezes o terrorismo. Amanhã parece, pelo menos está marcado, né? Vamos ver se vai dar tudo certinho no Senado. E aí, Rodrigo? Eu acho que aqui na nossa conversa aqui, nós estamos colocando o carro um pouco na frente dos bois. Porque o grande problema que eu vejo é a definição do que seja terrorismo. Vamos lá. Então existem aí dezenas e dezenas de definições de terrorismo. Um serve para outro, serve para outro, etc. Nós aqui no Brasil não temos uma definição precisa do que seja terrorismo. Esses projetos, são vários projetos, estão lá, tudo é mais ou menos a mesma coisa? Mas o que está lá hoje em discussão é o projeto 499 de 2013, de autoria do deputado Miro Teixeira e a relatoria do senador Romero Jucá. Me parece que até passou a relatoria agora. Resumidamente, o que ele diz? O artigo 2º dele diz que terrorismo, simplesmente isso, é a incitação ou a provocação de medo generalizado. Porque terrorismo é provocar terror, acabou, né? Acabou. Mas não é só isso. O direito penal, todos eles sabem aqui, e isso é questão de realmente realizar a justiça, é preciso que a ação tida como criminosa se enquadre perfeitamente naquilo que o tipo penal diz. Senão não é possível haver uma tipificação. Senão nós abriríamos exemplo, o juiz... Dá um exemplo prático. Não, por exemplo, o 121 do Código Penal, que é o crime de homicídio. Matar alguém. Pronto, acabou. Ou mata ou não mata. Sim. Não é? Se não fosse assim, nós deixaríamos ao critério de um juiz qualquer interpretar a lei. Então, em vez de nós estarmos fazendo justiça, nós estaríamos cometendo injustiça, porque um fato semelhante pode ser julgado de uma forma por um juiz daqui e de forma diferente pelo juiz de lá. Isso pode acontecer com essa lei Se não houver uma definição muito clara, muito precisa do que seja terrorismo, isso pode ocorrer. Então, há um grande número aí de entidades, etc., até um manifesto assinado por dezenas de entidades aí, se insurgindo contra esse projeto de lei, exatamente porque a definição que está nele é abstrata. A definição de terrorismo dele é vaga, absolutamente vaga. Então, isso acarretaria essa situação que eu estou dizendo para você, de permitir a qualquer juiz interpretar a lei ao seu bel prazer. Agora, você está falando isso, você, Cláudio Gilmar, vocês apresentaram um projeto. Apresentamos. Não apresentaram um projeto de lei definindo ao Congresso, definindo o terrorismo. Como é que vocês definem o terrorismo no projeto de vocês, que está parado tem quanto tempo, hein? Já tem um tempinho, né? Tem algum tempo, né? Tem algum tempo. Ele foi, inclusive, objeto de estudo lá. O que hoje está sendo em votação não são vários os projetos lá no Congresso, são vários. O 499 é o que está sendo julgado agora. Mas existe lá talvez uma dezena de projetos. Miguel Reale Júnior também, a época que nós apresentamos, o professor Miguel Reale, que é aqui de Juiz de Fora, ele também apresentou um projeto. O nosso foi selecionado, inclusive, pela praticidade dele. Qual foi, quando o professor Cláudio e eu sentamos para escrever, o Cláudio me perguntou, falou, olha, está na hora da gente dar uma contribuição, o Congresso está clamando o nosso curso de inteligência pela Faculdade de Pitágoras. Era um curso, foi um curso pioneiro, é um curso pioneiro, e ele despertou esse interesse pela nossa grade, pela amplitude da nossa discussão. E qual foi o viés? Que eu e o Cláudio nós sentamos para poder escrever esse projeto, que está lá, inclusive. Tipo de resultado. Isso exatamente o que o professor Dolabella acabou de falar aqui. Se você fizer um tipo aberto, o que é tipo? É previsão na vida real. Explodiu, tá? Mas e aí? Explodiu e fez o quê? Exatamente para diferenciar determinadas coisas. Por exemplo, estão se surgindo agora, o próprio Romero Jucá retirou desse projeto 499 aquilo que é motivado por ideologia,
o movimento social, por religião, por não sei o quê. Nós sabemos, evidentemente... isso não faria... Não faria parte. Os movimentos sociais, tipo o MST, estão reagindo. Isso em outros países seria? Claro. Para outros países. Então veja só. Praticamente em todos os outros seriam. Porque veja só o seguinte, o terrorismo é o filho predileto, eu diria assim, do fanatismo. Não é? E o fanatismo é eminentemente religioso, ideológico ou étnico. Eu acho que não existe outro tipo de fanatismo. Por mais cruzeirense ou atleticano que alguém possa ser, né? Mas o fanatismo que chega às raias do terrorismo, ele tem a origem religiosa, ideológica ou étnica. Doutrinariamente, a ciência que estuda é o gerenciamento de crise, estuda esse comportamento, que é ocorrência de alta complexidade. E os estudiosos, inclusive no meu livro, nós colocamos, o Francis... depois eu tenho os livros aqui para mostrar, gente. O perfil do causador de uma crise, de um ato terrorista, nós o chamamos de ideologicamente motivado ou politicamente provocado. No caso, por exemplo, da Al-Qaeda, tem um movimento político ali por trás. Claro. Bin Laden foi treinado pelos Estados Unidos, na guerra ali, inclusive, no auge da Guerra Fria, que depois nós podemos aprofundar um pouco mais, na construção histórica das organizações terroristas, mas efetivamente o nosso tipo penal é um tipo de resultado. Provocar com o fim de causar medo, causar. Por quê? Porque não seria qualquer situação, como por exemplo as manifestações, que no nosso tipo penal teria a classificação de terrorismo. Nós temos uma consciência muito grande daquilo que realmente, efetivamente, quero causar medo, quero causar pânico, quero afugentar, eu quero ofuscar, eu quero impedir. Isso, para nós, no nosso tipo penal, seria um tipo de resultado. Quer dizer, uma explosão num evento tal para causar pânico. Exemplo do nosso tipo. Gilmar, perdão, eu acho que é uns outros aspectos. Eu acho que, para a nossa conversa aqui, eu acho que nós poderíamos, por exemplo, definir terrorismo como sendo, por exemplo, uma ação violenta, individual ou coletiva, psicológica ou física, com vistas realmente a causar inquietude, insegurança, terror, etc., mas com um acréscimo, com o objetivo de mudar comportamentos da sociedade, ou de setores da sociedade, ou de governos. Exato. Ok, aqui eu tenho que fazer intervalo. Está muito quente essa Está ótimo. Mas infelizmente já estourou o bloco. Nós vamos esquecer de nada que está falando, daqui a pouquinho a gente volta. Se você tem algo a dizer, tá bom, né? Diz pra gente, os contatos estão todos aí, tá à sua disposição. A gente volta já já. Inclusive, tem livros aqui, olha, do Rodrigo Dolabella, Informação e Contracultura, a Guerra de Cérebros, do Francis Albert Cota, Negros e Mestiços nas Milícias da América Portuguesa, também do Francis também, Matriz do Sistema Policial Brasileiro, o Gilmar Luciano Santos, que está aqui, né? Quem autoriza o disparo letal, uma análise jurídica e prática forense para o juiz militar do Gilmar também. Gente, eu tenho 10 livros. Eu não posso fazer sorteio mais no Facebook, que é proibido, mas quem tiver interesse, só chegar lá que tem interesse pela coisa, quem quiser também pode ligar 3269-9000, fala com a atendente que depois a gente separa e a gente dá os livros para vocês, tá? A gente tá voltando daqui um pouquinho. Tchau. Então, gente, no programa de hoje nós estamos falando de terrorismo, né? Se há perigo de haver ações terroristas aqui no Brasil durante a Copa do Mundo, como é que o país está se preparando e a polêmica toda, mas eu tive que terminar o primeiro bloco e não teve jeito. O que é terrorismo? Parece que a coisa é muito mais complicada do que a gente imagina, porque, Cláudio, vocês nos dizem o seguinte, quase todas essas organizações terroristas, a Farc, a Al-Qaeda, qual mais? O ETA, a Fatah, Hezbollah. Todas elas estão aqui no Brasil. E parece que aqui ninguém liga que elas estão aqui, não jogando bomba no país, não tem problema, mas manda bomba para outros lugares, não é isso? De acordo tácito, né? Quer dizer, se você não fizer nada aqui dentro, pode ficar aqui. Não é privilégio do Brasil, o Canadá também tem isso. O Canadá ele tem essa espécie de acordo tácito com os terroristas. Você pode utilizar, porque o que a legislação diz é o seguinte, você não pode me fazer mal,
Mas o que você vai fazer é problema seu. Se você não afetar a minha legislação, o que você vai fazer em outro país é problema seu e desse outro país. Pois é, inclusive tem até uma conhecida lá na Foz do Iguaçu, que até o Bin Laden já esteve aqui, né? Bin Laden já esteve no país, existem esses relatos, né? Tríplice Fronteira, ali em Foz do Iguaçu, é um local onde a comunidade islâmica é muito forte. É um dos maiores centros islâmicos do país, acho que o segundo centro depois de São Paulo. Agora, por que é tão difícil a gente chegar à conclusão no Brasil do que é realmente terrorismo? Por exemplo, aquele Cesare Battisti, da Itália, ele era considerado um terrorista também. Em outro país ele seria preso, aqui não, né? Ele foi acolhido. Também tem o caso de um padre, Olivério, que era da Farc. Olivério Medina, das Farc. Das Farc, que também chegou no Brasil, foi acolhido. Recebido com honra, em outro lugar ele seria preso. E aí? Isso é típico do governo que está no poder. A gente tem que separar Estado de governo. Você acha certo isso? Eu acredito o seguinte, é a razão ideológica do governo que nós temos hoje. Sim. É uma postura dele. O presidente Lula, no final do seu mandato, reuniu uma série de especialistas consagrados para definir o que seria terrorismo. As instituições estrangeiras, elas disseram desde muito tempo que não viriam ao país se não houvesse esse tipo penal, porque é essa incoerência. A Constituição fala que o terrorismo é como se fosse crime hediondo, mas em lugar nenhum se define o que é terrorismo. Então Lula chamou esse pessoal, deixou alguns meses trabalhando no conceito que era terrorismo, depois mandou-os embora com todas as honras e não fez nada. Por quê? Porque toda definição pega, por exemplo, as Farc, Via Campesina, MST. Como é que você vai falar que não é terrorismo quando um movimento social desse entra numa fazenda, mata, destrói, queima, entra no centro de pesquisa, destrói 20 anos de pesquisa? Isso o quê? Você está falando dos Beagles, né? Também, né? Não é aquele caso dos Beagles que o pessoal entrou? Nós tivemos laboratórios da Monsanto, esse ponto específico, né? A Monsanto teve um laboratório de pesquisa destruído, pesquisa de 20, 30 anos, né? Que foram completamente aniquiladas. Mas o que acontece? Se o governo, não o Estado, governo que é o partido no poder, se ele define o que é terrorismo nas bases, como você bem lembrou, em qualquer lugar do mundo funciona, pega os seus amigos. Vai pegar a base de apoio do governo, que é o quê? Farc, Via Campesina, os movimentos sociais. E nós tivemos agora um susto muito grande, que nós compartilhamos, da proposta de se alterar o Código Penal. Exato. De não se fazer uma legislação para o terrorismo e colocar no Código Penal, que é uma coisa boa. Porque você evita ter legislações que não sejam a base, que sejam mais esparsas. E o projeto, quando veio, pegou a todo mundo de surpresa. É um bom projeto. Só que no meio dele está escrito o seguinte: excluem-se de ser colocado pelos tipos acima as ações que forem feitas com cunho social. Então, você acha isso justo? É uma loucura, é um negócio absurdo. Eu e você, se sairmos na rua depois de uma lei dessa, queimarmos um ônibus, metralharmos uma escola, nós vamos presos como terroristas. O MST não. Pois é, mas um país onde há uma desigualdade imensa, né? Aí a pessoa pergunta, peraí, mas se não há como se lutar para conseguir melhor condição para o povo sem luta? Mas a luta, ela não é uma questão de terrorismo, de colocar e implantar o terror. Ela é uma questão revolucionária. O revolucionário tem seu lugar. O mundo só mudou porque os revolucionários fizeram, até com derramamento de sangue, toda essa questão realmente de mudança. Como começou essa questão aí dos black blocs? Com o pessoal indo para a rua pedindo mudanças sociais, pedindo melhorias. De repente virou aquele tumulto. Então veja a diferença do início, onde era uma questão realmente revolucionária, se colocar o governo para pensar, ao final, onde o que se pode chamar, né, entre aspas, aí, de um grupo terrorista ou implantando o terror, a ponto das pessoas voltarem para casa. A morte daquele cinegrafista da TV Bandeirantes, né? Aquilo pode ser considerado um ato terrorista, gente? É muito questionável, só para fechar. Só termina aí. Eu acho muito questionável pelo seguinte, como foi muito bem lembrado aqui, o ato terrorista tem que ter um fim. Esse fim, ele é o quê? Ele é religioso, ele é político, ele tem que chamar a atenção. 11 de setembro, o que o pessoal queria? Explodir as duas torres para chamar a atenção da causa, para o que eles estavam querendo. Ali, a morte do jornalista não foi em busca de nada. Ninguém queria, foi um acidente dentro de Roberto, uma manipulação vai se comum, exatamente o que o professor Cláudio está falando, ao homicídio. É um crime comum. Mas tem um aspecto aí, dentro do contexto geral,
por exemplo, nessa definição que nós estamos sugerindo aqui, o ato terrorista, os atos terroristas, têm por finalidade última mudar comportamentos. Então, o Cláudio disse isso muito bem. Havia manifestações a partir de junho do ano passado, pacíficas, 200, 300, 400 mil pessoas na rua, talvez mais. Foi uma coisa linda, né, gente? Apareceram os tais black box, não se sabe de onde. Segundo lá a Sininha, aqueles dois que estão implicados na morte do terrorista, foram pagos para isso. Mas o fato é que a ação deles, as ações violentas, etc., tiveram, por consequência, esvaziar as manifestações. Tirar o povo da rua. Houve uma mudança de comportamento. Isso sim, o terrorismo objetiva isso. O atentado de 11 de setembro lá nos Estados Unidos, em 2001, mudou completamente, até hoje, o comportamento do americano médio. São todos absolutamente traumatizados. E reforçou a imagem e a forma de atuar da Al-Qaeda. Também, mas houve até mudanças do governo, não é? Tornando mais rigorosas as leis. Esses episódios aí de espionagem agora contra aqui o Brasil, a Petrobras, a presidente. Exatamente. A Embraer também, a América né? tem a justificativa. Nós estamos fazendo isso em virtude de terrorismo. Nós estamos querendo... Mas aí tudo vira desculpa para o terrorismo. Mas tudo isso é fruto do trauma causado pelas Torres Gêmeas. Mas ali tem coisa econômica também, né? Tudo bem, mas eu digo o seguinte, é essa característica que eu acho que distingue o terrorismo. A mudança de comportamento, seja da sociedade, seja de setores da sociedade, seja dos governos, dos dirigentes, etc. Veja, por exemplo, essas questões que o Cláudio levantou de invasões do MST. Isso não é uma coisa que lance terror ou pavor no país inteiro. Mas ali no Pontal do Paranapanema, ali no sul do Mato Grosso do Sul, lá no sul, no Rio Grande do Sul, as invasões são de tal monta, repetidas e repetidas vezes, que os fazendeiros largam as suas terras, contratam milícia, compram Mas como arma. é que deveria ser, hein? Porque eu sei que muita gente vai fazer, peraí, esse povo é de direita. Esse povo que está falando é de direita e tal. E o pessoal que não tem terra e tudo, esse Brasil, né? Tanto latifúndio, tudo, como é que faz? Olha, não havia aí essas manifestações pacíficas do ano passado? São manifestações válidas, é o direito de expressão que a Constituição garante. Olha, isso aí é capaz... As diretas já... Não houve aquela quantidade de manifestações e não mudaram o regime? É um ato público lógico, manifestação legal, pacífica. Está previsto na Constituição. É um ato público, legítimo, legal, destinado a isso. Com certeza. Francis, fala. Estou angustiado aqui. Vai. Essa discussão é muito empolgante. Eu estou aqui igual aqueles alunos. Esse historiador está ali. Não, acho que o professor ele foi muito lúcido, né, quando ele pontuou essa proposta de conceituar o terrorismo a partir de algumas premissas ali. Por quê? Historicamente, a gente vê que esses conceitos, os conceitos, o cerne duro dos conceitos de terrorismo, eles vêm exatamente de uma perspectiva histórica em que se via apenas aspectos políticos, ideológicos e religiosos. E aí ele veio com um ponto ali, sem dizer, está nas entrelinhas, uma outra perspectiva. Essa perspectiva que ele diz de causar o medo, o pânico em determinados setores, mas ele não falou simplesmente do aspecto político, ideológico e religioso. Sim. Ou seja, provocar uma mudança. E aí ele deixou esse provocar uma mudança, que é o interessante para esse momento que a gente está vivendo. Porque quando a gente fala dos projetos de lei, o primeiro projeto de lei foi do Hélio Bicudo. E aí ele tinha todo o quê? Uma gama, um contexto histórico, político, cultural, que ele fez a proposta. Porque a única coisa que tinha era a Lei de Segurança Nacional. E que tem até hoje alguma coisa que fala en passant, que é no artigo 20. Mas ela traz a pena... A Lei de Segurança Nacional é um Frankenstein ambulante sem braço. Porque ela traz a pena para o ato terrorista sem conceituar ou sem criar o tipo penal para o terrorismo. Então fica uma coisa inócua. E aí o que acontece? Esses conceitos de terrorismo, eles emergem nesse momento histórico. E hoje nós temos o quê? Uma crise da modernidade. Nós temos o que o Zygmunt Bauman, né, um sociólogo, diz. Nós temos uma modernidade líquida. Né? Então, assim, as relações
né, sociais extremamente flexíveis, essa liquidez efetivamente, em sentido líquido mesmo das coisas, uma crise de ideologias assim que inaugura, né, desde a queda do Muro de Berlim, do esfacelamento da União Soviética, né, do fim de uma série de paradigmas. Isso tudo vai formando um caldo, né, e mais do que isso, Roberto, você pontuou um negócio muito interessante, que é o seguinte, é esse contexto de emergência, por exemplo, em situações como o Brasil. Então a gente vê historicamente que existe a emergência de um ressentimento social muito grande. O ressentimento, nós temos ressentimento na esfera privada, das pessoas, das relações, é o quê? Quando o meu chefe me oprime e eu não posso fazer nada contra ele porque eu vou perder meu emprego, depois eu posso ter retaliações quando eu sair daquele emprego, etc. Eu fico ressentido. Eu sou humilhado. Você acha que esse ressentimento vai para a rua na Copa do Mundo? Aí o que acontece? É um ressentimento social. E aí ele é atrelado a um aspecto que de falta de canais apropriados para a participação política. Isso. Eu acho que quando você não tem esse a inclusão do outro. Exatamente. Esse desencantamento, ator. Roberto, né, com a coisa pública, porque a gente não tem sentimento de res pública, de coisa pública, de democratas, de democracia no Brasil. As pessoas, então, elas ficam alijadas desse processo. Isso, historicamente, desde a República, né? José Murilo de Carvalho, que é um fantástico historiador, cientista político mineiro, José Murilo de Carvalho, ele trabalha isso nos livros dele, Os Bestializados, na Formação das Almas, Cidadania no Brasil. Ele vai delineando isso. Essa população, ela sempre fica afastada da esfera pública, da participação. Então, acho que é o seguinte, não adianta simplesmente uma repressão, porque senão você vai ter uma síndrome da ação e reação. E a violência, ela gera violência, não tenha dúvida disso. Com certeza. Eu sou uma pessoa que vê isso na prática cotidianamente, então a via, ela tem que ser a via dialogal, né? Como diz o Habermas lá, né? Jean Habermas, ele fala a legitimação do Estado democrático de direito a partir da agenda comunicacional. Eu gostaria de pegar na fala do professor Francis e voltar um pouquinho só na história. Eu vou fazer das minhas as palavras de Hobbes, o inglês Hobbes. O homem, ele sempre foi o lobo do próprio homem. Desde a sua essência, desde a sua epistemologia, o grande impedidor da evolução do átomo, a essência, é o próprio homem. Isso aí em todos os níveis. Não houve um momento que eu me lembre na história da humanidade que nós vivemos um século sem guerra. Desde a fuga dos judeus, né, os antigos hebreus lá do Egito, até os dias atuais, nós não tivemos um século sem guerra. E eu vou pegar exatamente o século XX para poder exemplificar. Exatos 28 de junho de 1914, estávamos inaugurando a Primeira Guerra Mundial, cujo cenário prévio tinha sido em 1850, um pouco antes talvez, a Guerra da Crimeia, que nós estamos acompanhando agora. 100 anos depois, olha com os pêndulos aí de Platão. 100 anos depois a história se repetindo, ou pelo menos dando traços dela. Nós estamos com o problema da Crimeia, a Rússia e a Ucrânia. Termina a Primeira Guerra Mundial em 1918, nós temos um repeteco dela, quer dizer, ela foi mal resolvida em 18 e ela volta em 39. Termina em 45, em 10 de dezembro de 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois criação do Estado de Israel. Termina uma guerra quente, começa o que nós chamamos de Guerra Fria. O que foi Guerra Fria? Dois blocos hegemônicos com muito poder, Rússia liderando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos de um lado. Foi Guerra Fria porque não houve beligerância direta, Rússia e Estados Unidos, mas ela polarizou. Então nós tivemos Vietnã, nós tivemos outras guerras, Coreia, etc. Tal. Os grupos terroristas, eles começaram a surgir da polarização dessa beligerância. A maioria dos grupos terroristas surgem em meados da década de 60 e tem seu ápice na década de 70 para 80. O que aconteceu no mundo? Isso nós não podemos nos furtar de conversar. A Rússia, ela financiou, tal qual os Estados Unidos, a resistência ao capitalismo. E os Estados Unidos financiou o combate ao comunismo. No Brasil, em 1º de abril de 1964, o que foi o golpe militar? Não foi ditadura, porque não foi dissolvido o Congresso, foi golpe. Tomou-se o poder executivo. Por quê? Porque nós tínhamos um presidente, Jânio Quadros, que havia condecorado Ernesto Guevara com a Ordem Cruzeiro do Sul, e o seu vice recebendo uma comenda de Mao Tse-tung na China. Então, não só Brasil, mas foi Chile, Equador, Nicarágua, Venezuela, toda a América Latina, bem como parte da Europa, também tivemos os golpes aí. O que foi esse golpe militar? Foi uma tentativa de combater uma outra ideologia. Agora, qual que foi o resultado dessa polarização? Fuzis Kalashnikov são mandados para Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que queriam o quê? Qual que era o fundo ideológico? Criar um cartel comunista de caras na Colômbia.
O que foi a Guerra do Vietnã? É só pegar esses filmes de época e verificar o tipo de fuzil. Aquele fuzil que chama AK-47, o Kalashnikov, ele é russo. Da onde que os cubanos tinham dinheiro para arrumar isso? A Colômbia. Eles foram fornecidos pela Rússia. Em contrário senso, como que foi impedida a fixação pela Rússia no Afeganistão, no Paquistão, Estados Unidos combatendo? A criação ou treinamento dessas forças paramilitares na época da Guerra Fria teve uma queda de financiamento no começo da década de 80, quando um presidente russo chamado Mikhail Gorbachev, ele anunciou duas medidas importantes, a Glasnost e a Perestroika. Perestroika, uma abertura política, Glasnost, uma abertura econômica. Com o fim da Guerra Fria, esses grupos que tinham uma vinculação técnica com esses países se tornaram independentes. Eles perderam o controle dessas nações. Então nós tínhamos terrorismo patrocinado, terrorismo de Estado. O que aconteceu? Se transformaram em grupos autônomos e como autônomos começaram a defender o quê? Não mais a bandeira do AB, eles passaram a defender a própria bandeira. E aí sim surge, como o professor Francis disse, o conceito ideológico da exclusão de um terrorismo de uma década de 70, de 80, mas que precisa hoje, em 2014, ser rediscutido e readaptado à nossa realidade brasileira. Com isso, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Então, gente, Brasil das Gerais, hoje nós estamos falando de terrorismo, tá muito bom, esquentou, mas o tempo está quase terminando. Mas hoje é segunda-feira, nós temos a nossa coluna Quadro da Minha Janela. Olha só as fotos enviadas pela Regina Drummond, tá? Lua cheia na barragem de Santa Lúcia, na região sul de Belo Horizonte, que fica aqui perto da Rede Minas. Olha que coisa mais linda, gente. Manda também pra gente, vai na sua janela e tira lá a imagem toda que você acha bacana e manda pra gente. Voltando ao nosso assunto, o que não foi dito que você precisa falar, que nós estamos terminando o programa? Um ponto importante que foi colocado, primeiro pelo Francis, depois por outros, é a condição do brasileiro de entender essa situação. A gente estava comentando aqui sobre a questão do golpe militar. O AI-14, ele restituiu a pena de morte em função do terrorismo, é assim que está escrito. Restitui-se a pena de morte em função do terrorismo. Quer dizer, será que o brasileiro consegue entender isso? Acho que é uma coisa muito importante. Temos que fazer alguma coisa, mas talvez temos também que fazer com que o brasileiro compreenda a necessidade de medidas um pouco mais duras do que são. E essa questão da Copa do Mundo, né? O que a gente, cidadão, a gente deve se preocupar? Porque é o tipo da coisa. Se você está ali, todo mundo, quer dizer, você pode ser alvo, né? Isso cabe às forças de segurança, às forças de inteligência, né? O planejamento, porque existe o antiterrorismo e o contra-terrorismo. O antiterrorismo é o planejamento. O contra-terrorismo... Isso está sendo feito? Isso já há muito tempo, como foi lembrado aqui. Está sendo... Os organismos oficiais estão muito bem preparados. O Exército gestão de risco, Marinha Aeronáutica, gestão de risco, a nossa ABIN, os organismos, a Polícia Militar, a Polícia Federal, todos os órgãos oficialmente constituídos, há um trabalho transversal e multidisciplinar. Praticamente todos os planejamentos estão prontos para fins de anti e contra o terrorismo. Agora, eu vou bater nesse aspecto. Nós precisamos maturar e criar o tipo penal. É fundamental. Isso ou seja, a população tem que acompanhar amanhã se vai haver votação desse projeto no Senado. Deixa eu fechar com um ponto importante. Em 2006, aqueles ataques do PCC não puderam ser colocados como terrorismo, porque não existe terrorismo. Isso. Tinha que ser colocado como crime organizado. O Brasil é um país que ainda não tem terrorismo, né? Não existe. Tecnicamente, na legislação. O fato é que nós sempre Termina, Rodrigo. Nós temos da razão o Voltaire, né? Que dizia que antes de discutir é preciso estabelecer os termos. Enquanto nós não tivermos realmente uma legislação que defina perfeitamente o que seja terrorismo, nós estamos de mão atada. Essa é a verdade. Gente, precisa de mais discussão. Vamos reunir aqui mais para falar disso antes da Copa do Mundo, tá? Valeu, obrigada. Vocês de casa, obrigada. Olha, eu recebi um monte de recado aqui, um monte de pergunta. Não deu tempo. Vou passar para os convidados, tá? E o programa dessa terça-feira, olha, é impressionante como é que o mercado, né, de espetáculos, de produção cultural, artística, está crescendo em Belo Horizonte. Ótimo para uma profissão, produtor cultural. Quer saber mais? É nessa terça, tá? Tchau, obrigada por tudo.